Ah, é a live Reconectar Mãe e Mulher, hoje com o tema culpa materna. É um sentimento universal, não é? De toda mãe. E até aquela que ainda não é mãe. Às vezes ela sente culpa simplesmente por não ser mãe ainda. Qual é a sua culpa? Bom dia! Bom dia você que está chegando aí. Compartilha pra gente, por favor, essa live aí, convida uma amiga. No final vamos estar fazendo uma mentalização de auto perdão. Você precisa se sentir perdoada? Uma das coisas que a gente mais tem dificuldade como terapeuta é fazer as mulheres entender que se elas não se perdoar, o perdão de Deus é inválido na vida delas. Jesus já morreu na cruz para nos perdoar. Mas você tem que aceitar, se permitir esse perdão. Né? Coloquei o telefoninho aqui, vamos ligar. Não estou nem acostumada a ter um telefoninho e não lembro dele. Vamos ligar para tirar os ruídos? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Deus abençoe você que está aí, você que vai ver essa live depois. Eu sou a Lídia Oliveira, sou mentora e terapeuta no universo emocional da mulher. Nós atendemos no particular e em grupo também. Temos o grupo de treinamento TEDEP. Hoje nós temos uma aula muito boa no grupo TEDEP sobre foco e distração. E como a gente falou numa live dessa semana, que as mulheres, elas às vezes investem o tempo em muitas coisas boas, mas que não vai dar retorno. É bom aquele mentor que você está ouvindo, é bom aquele vídeo, mas o que você vai fazer com aquele vídeo? O que você vai fazer com esse tempo aí que está sendo colocado em algo que não é para você, que não faz parte do seu propósito? E uma das coisas que mais impede de viver, de uma mulher viver o seu propósito, né? Tem essa live aqui também, Identidade e Propósito, é o entretenimento. Ou às vezes você é uma mulher que nem gasta tempo com entretenimento, mas às vezes coloca o seu tempo em lugares errados, não consegue focar aquilo que realmente precisa dar resultado na sua vida. E é um dos maiores desafios lá no grupo TEDEP, fazer essas mulheres focar, vir para a live, focar no exercício da semana, focar na área que elas estão precisando desenvolver. Bom dia você que está chegando aí. Compartilha aí pra gente a live. E quem não tem culpa materna, gente? Quem não tem? O problema não é ter a culpa, o problema é o que fazer com ela. Vamos conversar? Comente aí. Coloque aqui no chat. Em que você se sente culpada como mãe? É tranquilo para você? Você se sente culpa por às vezes o filho ter tomado decisões erradas, ou às vezes você é mãe de bebê ali e saiu às vezes de casa sem o agasalho correto, saiu às vezes sem água e o bebê sentiu sede, e você, ai, ele tá com sede e eu não trouxe água, eu não trouxe isso aqui, não trouxe isso para ele, eu esqueci isso, esqueci aquele, ai, adoeceu porque eu deixei ele, ele brincar na água gelada e não sei o que. Mãe tem mil e uma culpa, tanto com os bebês pequenos ali, tanto com as crianças já adultas, né? Até depois de casada. As avós, elas tentam se refazer muito no neto, tentando ser ali para o neto aquilo que ela não conseguiu ser com o filho, e às vezes até tira a autoridade dos pais, porque ela tem ali um excesso de cuidado, porque, não, o que eu não fiz para o meu filho, eu vou fazer para o meu neto. Isso é sentimento de culpa. Né? E a avó, ela tem realmente a oportunidade de ajudar muito esse filho, mas o problema é quando essa avó, com problema de muita autoculpa, ela até ultrapassa a autoridade dos pais. Né? Às vezes os pais querem corrigir, ela fala, não bate nele não, né? Na verdade, realmente, a gente entende que bater não é a melhor forma, porque às vezes essa avó bateu tanto que ela não quer que o filho ganhe um tapa. É bom que ele não ganhe um tapa, mas que ele seja corrigido com castigo.
que ele seja corrigido com aquilo que ele precisa fazer. Não, eu estou sem o celular, eu estou aqui sem isso porque eu fiz isso, isso e isso. Essa é a melhor correção, né? Então, a autoculpa paralisa essa mulher. E o que nós vamos fazer aqui? Já viu aquela frase, se nasce uma mãe, nasce uma culpa? Né? Tem muitos esses vídeos por aí. Se nasceu uma mãe, tem uma culpa. Por quê, gente? A própria sociedade, a família culpa muito as mães. Né? É um sentimento de culpa que a gente sente o tempo todo. Se você trabalha fora, você se sente culpada. A família, a sociedade culpa. Se você não trabalha, como é que pode ficar só dentro de casa? Tem que ajudar o marido. Então a gente não pode ouvir às vezes o que os familiares estão falando, o que a mídia está falando, né? Uma mãe, ela precisa muito ser direcionada através do Espírito, porque as nossas emoções precisam ser gerenciadas, precisam estar em governo, porque muitas setas externas, é seta emocional, é seta espiritual. E essa mãe precisa ficar na torre de vigia, né? E se perdoar todos os dias, porque se o bebê é novo, ela também é uma mãe nova, não é? Eu errei muito, gente. Tenho 3 filhos, rapazes, um já está casado, vou ser vovó, com muita alegria. E tenho um de 23, outro de 16. E como eu errei? Errei muito. Principalmente com o primeiro filho, que é o filho da experiência. Você é a mãe de primeira viagem. E ali eu queria fazer minhas coisas e deixava chorando. Não, vou lavar minhas vasilhas agora. Só que o filho cresceu e eu ainda tenho vasilha para lavar. Entende? E às vezes a mãe ela se culpa porque não tem tempo de qualidade com o filho, porque tá trabalhando fora, se culpa porque gritou com o filho, né? Obrigada, netinha. Então, olha, é um presente de Deus, né? Presente de Deus, porque eu tenho 3 meninos e a primeiro netinho vai vir uma menina. É um presentão, não é? Estou muito feliz, muito grata, muito grata. Então, é aqui que a gente tem a oportunidade, a avó tem a oportunidade de ensinar, né, a passar para o neto as experiências, sem tirar a autoridade dos pais, não pode tirar. Né? Se vê que o filho, que a nora ou o genro está corrigindo errado, conversa no privado, mas não tira a autoridade dele na frente dos filhos, porque às vezes uma mãe, ela lembra da correção errada que ela deu, né, no filho e não consegue ver o neto ser corrigido. Sentimento de culpa, né? Então, às vezes ela tem que engolir ali aquele sentimento, né? Tem que engolir aquele sentimento e esperar que os filhos amadureçam com os filhos deles, não é? Né? Deus abençoe a sua vida que está aí. Comente aqui o que você acha que as mães mais se sentem culpadas hoje. Você que tem filha, que tem nora, que tem mãe, primas, tias. Quando a mulherada está reunida, quais são as maiores culpas delas? Comente aqui quais são as maiores culpas que a sua parentela, que as mulheres da sua família expressam. Né? Hoje eu percebo que a maioria da culpa é por não estar presente, por não dar conta do recado, às vezes o filho adoecer, é por ter que trabalhar fora. Então são muitas as culpas. Agora o problema é sentir culpa? Não. O problema é o que fazer com essa culpa. Peraí, se eu estou sentindo culpa porque eu gritei com meu filho, e o que a culpa traz? A emoção da tristeza, não é? A gente não fica triste? Eu fico triste quando eu lembrava dos erros, me ressignifico até hoje. Quando eu lembro, na memória, né? Que é isso que a gente faz em terapia, ressignificar as memórias. Quando vem uma memória que fala, nossa, eu errei nisso aqui. Nossa, eu não tinha paciência, eu gritei. Eu me permito voltar na memória, ressignificar a cena e falar comigo mesmo, eu me perdoo por isso. Porque se eu não me perdoar,
O perdão de Jesus na cruz é inválido na minha vida. Ele já me perdoou pelos erros que eu ainda ia cometer. Mas e eu? Eu me perdoo? Eu me perdoo e você, Jesus te perdoa. Deus te perdoa. Desde que o homem pecou, ele sabia que o homem precisava de um resgate. Por isso que Jesus veio. Mas se eu não aceito esse perdão, se eu não me permito aceitar e acessar esse perdão, o sangue de Jesus é inválido na sua vida. Então nós precisamos, né? Então o problema é o que fazer com a culpa. Eu estou sentindo culpa. Por quê? Porque o meu filho fez um casamento errado por minha culpa. Estou sentindo culpa porque o meu filho envolveu nas drogas e porque eu não estava presente. Aí dá aquela emoção da tristeza, né? E o que é a emoção da tristeza? Por que a emoção da tristeza está na gente? Para trazer reflexão. E quando você para refletir, você aprende. Então vamos pegar essa culpa e falar, eu aprendi. Eu não vou ficar me sentindo culpada. Eu vou transformar essa culpa em aprendizado. Eu vou ensinar os meus filhos agora o que não fazer. Eu vou aprender a pedir perdão, né? Uma mãe precisa aprender a pedir perdão, porque quando ela pede perdão para o filho, ainda que pequenininho, ele está aprendendo também a pedir perdão. E os relacionamentos hoje, entre homem e mulher, tem muita dificuldade. Os homens têm aquela dificuldade de pedir perdão, eles falam desculpa. Mas o perdão e fala, olha, me perdoa por isso e isso e isso. É difícil demais, às vezes, os relacionamentos. Por quê? Porque ele não teve em casa. Ele não ouviu nunca um pedido de perdão da mãe. E eu já caí em golpe, gente, meu menino, é uma experiência contar para vocês. Eu já caí em golpe no barreiro de baixo. Eu saí com meu menino, não sei se foi para consultar, não sei. E ele falou que queria lanchar. Mãe, eu quero um lanche. Vou falar para vocês uma autoculpa que eu tive que ressignificar. E até hoje, quando a memória vem de novo, eu tenho que respirar e eu me perdoo por isso. Ele falou, mãe, eu quero lanche. E eu falei, não vou gastar com lanche na rua, nós vamos lanchar em casa. Era uma escassez, gente, venci muito a escassez também. Isso é uma escassez que eu tinha. Nós vamos lanchar em casa. E ele chorou, chegou a parar, gente. Ele tinha uns 5, 6 aninhos, 6, 7 anos. Ele chegou a parar, o meu filho mais velho, falar, mãe, eu quero lanchar. Eu, não vai lanchar, nós vamos para casa. Eu tava com os outros, era menorzinho. E fui pro ponto do barreiro. Quando eu cheguei lá no ponto, aquele pessoal que fica fazendo coisinha, fala que onde tá a bolinha que você vai ganhar dinheiro. E era golpe, né? Eu via onde, pra mim, ele veio na minha frente, já veio com um comparsa, né? Falando, tá aqui, como se estivesse julgando também. E eu caí igual patinho. Não, a bolinha tá aqui, a bolinha tá ali, não sei o que, e não. E ele levou meu dinheiro, eu tentando recuperar. Falei, não, agora eu vou acertar. E pegou todo o meu dinheiro. Eu falei, moço, pelo amor de Deus, eu não tenho dinheiro para pagar o ônibus. Aí, pela misericórdia de Deus, ele deixou acertar uma bolinha, que tudo é golpe, e eu peguei R$5, era o dinheiro da passagem, entrei no ônibus com uma vergonha. Eu falei, gente, Deus usou o meu filho para me atrasar, para me comprar o lanche dele, para mim não cair no golpe. Gente, eu fiquei com tanta vergonha, E falei com meu filho, olha, não conta pro seu pai não, porque eu tô com muita vergonha. Eu não falei isso, não conta não, porque senão ele vai achar ruim, não sei o quê. E ele não contou, gente. Aí teve um dia que eu vesti na roupa nele, falei, mãe, você já contou pro papai? Eu falei, filho, eu já contei. Eu contei pro meu marido, depois ficou muita vergonha. Ele riu de mim. Eu falei, não, amor, isso foi aprendizado. Eu neguei o lanche, comprar o lanche pro meu menino, e Deus estava me livrando do golpe. Então foi 2 aprendizados. Mas eu senti uma culpa, gente, uma culpa por não dar ele o lanche. Entendeu? Essas coisinhas, essas experiências que levam uma mãe a sentir culpa. Quando lembra que o filho ficou chorando, berrando, porque ela já estava estressada, o ciclo mudou, né? Quando o ciclo de uma mãe, né, que muda do TPM para o menstrual, ela fica com os hormônios. Por isso que a gente é terapeuta especialista em mulher. Como a mulher, quando ela está no período pré-menstrual, é a melhor época para ela fazer uma ressignificação, porque ela está sensível. Ela vai ressignificar melhor ainda as memórias naquele período. Então, ali, quando o ciclo mudava, a gente fica chorando do nada, querendo uma coisa. Inclusive, eu estou de novo no ciclo sensível, né? Então, a gente precisa cuidar, se acolher, se perdoar.
E aí, às vezes, a gente, né, quando tá, os hormônios mudam, né? Aí olha a casa, olha filho, olha não sei o quê. E vem os erros da mãe, porque nós somos humanos. E é aí que nós precisamos do auto-perdão. Vamos fazer essa técnica no final. Outra coisa, então vamos aprender com os erros? Eu falei, Deus, eu aprendi com aquele erro. Então eu vou colocar o aprendizado no lugar da culpa. O que essa culpa está ensinando? O que ela ensinou? O que essa emoção? A culpa não me ensina nada não, eu errei demais. Mas tem uma emoção de tristeza? Tem. E o que a emoção de tristeza está ensinando? Eu não fazer mais. Eu vou pegar, não dá para me corrigir, mas dá para me ensinar alguém a não fazer o mesmo que eu fiz. Então transforma a culpa em um aprendizado e vai ajudar alguém, né? É sobre isso. Ou se pergunte qual é a utilidade dessa culpa, né? Qual é o benefício dessa culpa? Tem utilidade? Vai me trazer algum benefício esse sentimento de culpa? Ah, mas não vai mesmo. Vai ter utilidade? Essa culpa tem utilidade? Tem. Se eu sentir-me culpada, eu vou não fazer mais. A utilidade dessa culpa pode ser eu não repetir o erro. É só essa utilidade que tem. Mas tem culpa que não tem utilidade nenhuma. Cada mulher sabe onde é que dói. Qual mulher sabe, né? Tem mães que cometeram abortos e às vezes nunca falou para ninguém, né? Cometeram abortos. Então, aprendizado é se perdoar. Eu falei, eu me perdoo. Passar por um processo de limpeza também é muito bom na terapia, quando tem abortos, que entra no lado espiritual também. Então, mas Jesus te perdoa, mas e você? Se perdoa. Mas isso não é da noite para o dia, né? Então, por quê? O que você, mãe, precisa se perdoar? Quando você gritou com seu filho? Quando perdeu a paciência? Muitas vezes, né? Principalmente quando uma mulher muda o ciclo, tá ali no TPM e o marido não ajuda, ela vai gritar com o filho. Então, ela tem que aprender a se acolher e deixar de fazer, deixar tudo para lá e só cuidar da criança e cuidar dela nesse momento, tá? Outra coisa, né? Às vezes sair sem as coisas do bebê, aquilo que precisa, né? Eu tô falando assim de mães com crianças pequenas, né? Que a gente tem mães, mães de todas as idades vai ver essa live. Então a gente tem que dar vários exemplos. Se perdoar quando você deu mais atenção para um filho do que para o outro, né? Isso, as mulheres têm que cuidar das feridas emocionais dela para não transferir preferência para o filho. Isso tudo vem de feridas emocionais, e nós falamos de 2 feridas emocionais, né, durante essas lives. A ferida emocional do abandono, que traz a dependência emocional, e ontem nós falamos da ferida emocional da injustiça, que é uma provável ferida que leva uma mãe a ser perfeccionista. A injustiça, a humilhação, às vezes essa mãe tem mais de uma ferida, às vezes ela tem a ferida da injustiça, tem da humilhação, tem a ferida da traição, tem a ferida do abandono, e essa mulher nunca fez um processo terapêutico. Então a gente precisa parar para se cuidar, né? É sobre isso o nosso ministério aqui, né? De fazer as mulheres a usar o dom e o talento que elas têm, se curando para que esse dom apareça, para que a sua mensagem seja dada, porque você está aqui com um propósito, não é? Outra coisa, mães que trabalham fora também se sentem muita culpa. Digita aí, qual você acha que é uma das maiores culpas das mulheres hoje, das mães hoje? As mães elas se culpam por escolhas erradas, né? Eu tive um filho, meu filho do meio, ele teve uma fase de rebeldia muito grande e eu me sentia culpada. Peraí, onde foi que nós erramos? E às vezes ele chegava tarde em casa, nem dormia em casa, ia para os amigos. E eu me sentia culpada. Por que esse filho prefere estar na casa do amigo, ficar lá uma semana do que vir para casa? Meu Deus, onde foi que eu errei? Gente, eu tive experiências tão profundas nesse momento de rebeldia dele. Sabe, um dia eu conversando com Deus, falando, Deus, eu estou sentindo uma ingratidão. Eu renunciei ao mercado de trabalho só para ficar em casa, para cuidar dos meus filhos. E esse menino hoje fica 15 dias na casa do amigo e nem fala como é que tá. É eu que tenho que ligar para perguntar se vai vir embora. É eu que tenho que perguntar.
E eu conversando isso com Deus, falando, né, que eu sempre cresci falando, conversando muito com Deus, com Ele, no meu a sós com Ele. E foi um dia de madrugada, eu dormi muito chateada com isso, sentindo ingratidão, porque o filho preferia mais a casa do amigo do que vir para casa. E eu me sentia culpada, emoção assim, de frustração, de ingratidão. E Deus ministrou no meu coração, é como se o Espírito Santo me cutucasse assim, de madrugada, e falava: olha, eu estou sentindo o mesmo que você sente. Eu sinto o mesmo que você sente quando os meus filhos não querem mais a minha presença. Quando eles preferem estar em qualquer outro lugar e não tem mais tempo comigo. Eu entendo o que você está sentindo. Gente, isso foi tão forte para mim. Deus falando, eu sinto tristeza quando os meus filhos querem estar em qualquer outro lugar. De menos da minha presença. E eu senti a minha tristeza. Fez Deus falar comigo aquilo que eu sentia. Ele também sentia. E Deus falou comigo: filha, se ele tá me abandonando, ele não ia abandonar você, que é mãe. Então, gente, desculpa. Tá sensível hoje ao ciclo, né? De TPM para menstrual, a gente fica assim. Mas sabe que eu aprendi? Que a mamãe, ela tem que orar para seus filhos e falar com eles. Deus, que eles tenham experiências com o Senhor. Que eles te conheçam não só de ouvir falar, não através de uma religião, porque o Senhor não é religião. Deus é relacionamento. E se o filho ama Deus, ele vai amar a mãe, ele vai amar a esposa. E o papel de uma mãe, gente, um papel de uma mãe é levar Jesus no coração desse filho. E o meu filho foi resgatado. Hoje ele é uma bênção, já era uma bênção, mas passou por uma fase, né? É uma bênção, eu amo todos os meus filhos, apaixonada com cada um deles. E tanta coisa Deus me mostrou nesse momento de rebeldia dele. Quando ele estava nos bares bebendo, e eu orava e orando, e Deus falou, sabe por que eu permiti o seu filho estar onde ele está? Porque enquanto ele estava quietinho com você só indo para a igreja, você não lembrava dos outros filhos perdidos. E agora você está orando para o filho que está perto dele, que não tem uma mãe que interceda por ele. E eu falei, Deus, isso é tremendo. Eu não conheço quem está do lado do meu filho, mas eu abençoo esse menino agora, eu abençoo essa moça. Eu profetizo que vai ter intercessores na vida desse menino que está perto do meu filho. E Deus falou, é por isso que eu levei ele lá, para você orar para os amigos dele, que não tem ninguém que interceda pelos amigos deles. Então, gente, a gente tem que se relacionar com Deus para que... Desculpa aí o pico aqui. O Instagram, meu Instagram é programado para falar, já ficou muito tempo aí, é hora de sair e aparece na live. Mas desculpa, gente, eu emocionar, mas eu que deixar para vocês uma experiência de culpa quando meu filho estava numa fase rebelde. E o que eu fiz com essa culpa? O Senhor me fez entender, foi para aprendizado, para mim aprender. Alguma coisa faltou, sim, alguma coisa faltou às vezes na vida dele, porque a gente não é perfeito. Mas eu usei todo esse sentimento de culpa e aprendi. Outra coisa que eu quero falar com vocês. Às vezes, existe uma culpa por simplesmente você não ser mãe, né? Eu já falei, tem mães que se sentem, mulheres que sentem culpa por elas não serem mãe ainda. Estão tentando engravidar e não conseguem. Né? Ou há muita cobrança, mas você está só trabalhando, você não vai arrumar filho, não. Tem culpa também, as mulheres têm muita cobrança, né? Muita cobrança. Então, vamos fazer esse momentinho assim, de auto-perdão. Eu já escrevi, eu aconselho vocês a fazer essa tarefa. Pega lá um papel, né? Pega uma caneta, e começa a escrever junto comigo aqui, ó, eu me perdoo.
porque eu me perdoo pelas vezes que eu deixei meu filho chorando. Eu me perdoo pelas vezes que eu me critiquei por não conseguir fazer. Você tem que se perdoar pelas suas próprias palavras. Sabe, o seu cérebro tem que ouvir, eu me perdoo por isso. E é isso que nós vamos fazer agora. Porque são muitas culpas de uma mãe. Culpa quando o filho escolhe, às vezes, o parceiro errado e vive uma vida de confusão e a mãe se sente culpada. Pois é, talvez se eu tivesse ficado em casa, se eu não tivesse dado opinião, que não sei o quê. Né? Então vamos nos livrar dessa autoculpa, porque o Senhor não quer que a gente viva, carregue fardo de culpa, não. É muito peso, sabe? Carregar esse fardo de culpa. Eu sou culpada por eu criar esse menino sozinha. Eu sou culpada pelo pai dele ter ido embora. Eu sou culpada porque eu estou criando ele sozinha. Eu não tive paciência para manter meu casamento. Qual é a sua culpa, mulher? O Senhor está dizendo, eu te livro de toda culpa. Mas e você? Você libera ela? E você se perdoa? Adianta Deus te dar a graça e você não acessá-la, não aceitá-la? Adianta Deus te dar o perdão e você não aceitar e tá sempre voltando na mesma lamúria? Tá sempre voltando as mesmas rixas, as mesmas coisas? Não, eu que fui culpada. O Senhor já te perdoou. E você? Tá pronta para se perdoar? Vamos fazer essa reflexão aqui, né? Vamos trazer mudanças, né? Diante da culpa que você sente como mãe. Faz isso virar uma reflexão. Então vamos ao nosso momento de mentalização, né? Ignore as pressões familiares, ignore as pressões, as cobranças da sociedade, né? E faça da sua culpa um aprendizado, né? Para ensinar outras mulheres. É sobre isso, porque você precisa ser leve e precisa acessar a leveza da vida, para que os seus filhos sejam também alcançados com a leveza que eles veem em você. É bom quando a gente recebe um elogio do filho, não é? Você fala, nossa, eu não fui perfeita não, mas eu fiz o meu melhor. E eu estou vendo resultados, eu vejo resultados. Eu vejo resultados das minhas renúncias de mercado de trabalho para cuidar deles. Eu vejo muitos resultados. Eu ainda quero fazer uma live só falando sobre a minha vida, a minha trajetória de mãe, de adolescente carente, do meu processo de cura, sabe? Ali que começou em casa, eu e Deus. E Deus começou a me curar. E quando eu comecei a estudar a terapia, Deus falou comigo, eu já te curei. Você agora só vai pegar o diploma e vai ajudar as mulheres. Então, o melhor caráter de uma mulher é forjado quando ela está perto de Deus. Aí Ele ensina ela. Então, vamos lá? Vamos ligar aqui um fundinho musical. Fecha os seus olhos. Você que está aí comigo. Fecha os seus olhos, respira. Por que você tem que respirar? Porque no momento de atenção plena, você tem que ouvir o que você está falando e tem que calar a sua mente para que aquilo que você está falando ressoe dentro de você e seja criado novos caminhos neurais. E as crenças limitantes que ressoam aí, elas sejam diminuídas. Tá? Você pode ver essa live depois, pode anotar essa mentalização aqui para você repetir e colocar dentro da sua verdade, dentro da sua história. Eu me perdoo por isso, eu me perdoo por aquilo, eu me perdoo por gritar, eu me perdoo por me criticar. Do que você precisa se perdoar? Eu tenho a minha oração escrita aqui de auto-perdão. De vez em quando eu vou lá, hoje mesmo passei, olha gente, eu me perdoei por isso. Olha, eu me perdoei por isso. E às vezes ainda quando você lembra da coisa, do negócio, do erro, vem aquela dorzinha, tem que respirar. Eu deixo sair toda a dor, toda a culpa. Porque Deus não quer que eu viva com culpa, por isso Ele morreu na cruz por mim. Né? Então vamos lá? Faz assim, ó. Isso, respira 3 vezes, ó.
Põe atenção no seu corpo. E quando você exalar, sinta o amor de Deus, sinta a vida aí nos seus pulmões, sinta graça por estar viva. Se você chegou até aqui, é porque você venceu muitas coisas. Se você está até aqui, você venceu muitas coisas. Faz assim, ó. Gratidão. Gratidão por essa oportunidade, Deus. Gratidão pela oportunidade de aprender e de me perdoar. Isso, respira. E diz para você, eu me perdoo por todas as vezes que eu tive ansiedade com relação ao meu tempo, à minha vida, ao meu processo de ser mãe. Eu me perdoo. Eu me perdoo por ter ansiedade ali no meu tempo, no meu crescimento ali com os meus filhos, no meu crescimento como mãe. Eu me perdoo pelos meus erros. Diz isso para você, eu me perdoo. Eu sinto muito, eu me perdoo. Diz o seu nome. Eu te amo, Lídia. E eu sou grata por tudo que você já conquistou. Diz para você, eu te amo. Eu sou grata por você ter conquistado tantas coisas e ter chegado até aqui. Eu te agradeço. Agradeço a você. Eu agradeço a oportunidade de liberar essas memórias agora. E me liberar a mim mesma. Isso inspira. E diz para você, de agora em diante, para sempre, eu escolho entender a minha própria força e me refazer em Deus cada dia. Isso diz para você, eu me perdoo por todas as vezes que eu me critiquei de forma doentia. Eu me perdoo por todas as vezes que eu me critiquei de forma improdutiva e fiquei sem energia por isso. Eu me perdoo. Eu agradeço essa oportunidade de me libertar agora. E de agora em diante, para sempre, eu escolho jamais me criticar. Olha o que você está falando. De agora em diante, eu escolho jamais me criticar de forma improdutiva ou doentia. Diz para você, eu escolho conscientemente jamais drenar a minha energia outra vez. Isso diz para você, eu assumo 100% da responsabilidade por tudo na minha vida, por tudo que eu experimento na minha vida. Eu assumo a responsabilidade e eu permito o amor de Deus me preencher agora. Diz para você, eu me amo, eu me aceito, eu me perdoo. Isso, eu me perdoo por todas as vezes que eu deixei de me respeitar, por todas as vezes que eu impedi a leveza e a alegria fazerem parte do meu dia a dia. Eu me perdoo por isso. Eu me perdoo por todas as vezes em que cuidei do outro sem olhar para a minha própria vida e regar o meu próprio jardim. Fiz para você todas as vezes que eu cuidei mais do outro do que de mim mesma. Eu me perdoo por as doações que eu fiz que me deixou um buraco. Eu me perdoo pelo autoabandono a mim mesma. Diz isso para você. Eu me perdoo por todas as vezes que eu me abandonei esperando que alguém viesse me salvar. Eu me perdoo completamente por isso. Diz para você. Eu agradeço a oportunidade de libertar a mim mesma e essas memórias. E eu escolho nunca mais me abandonar. Olha o que você está falando, eu escolho nunca mais me abandonar. Eu agradeço pela oportunidade de libertar essas memórias agora. Eu me perdoo por todas as vezes que eu deixei de respeitar os meus próprios limites. E todas as vezes que eu disse sim, quando a minha vontade era de dizer não. Eu sinto muito, eu me perdoo por isso. Eu escolho conscientemente dizer não quando o pedido do outro infringir o que a minha alma realmente deseja e acha que é saudável. Isso diz para você, eu me perdoo pelos erros e falhas que cometi no meu processo como mãe, no crescimento dos meus filhos. Eu me perdoo por todas as vezes que ao errar e falhar eu me censurei e me culpei, me puni de forma improdutiva. Eu me perdoo. De agora em diante eu agradeço pela oportunidade
de me libertar e libertar essas memórias. Eu me perdoo por todas as vezes que tentei responder uma imagem que alguém pintou de mim. Eu declaro que esse tempo acabou. Eu sinto muito. Eu me perdoo e vou viver na minha essência e abro mão totalmente da necessidade de aprovação dos outros. Qualquer que seja, eu acesso agora a minha identidade. Isso eu agradeço agora pela oportunidade de resolver esses conflitos internos. Eu escolho me curar, diz para você, eu escolho me curar, eu escolho me cuidar e me amparar a cada passo com todo amor e carinho, porque Deus me fez para dar certo e eu estou aqui para ser luz. Isso, você fez essa oração? Pode repetir a live e depois fazer quantas vezes você precisar, se sentir perdoada novamente. Esse é meu presente nos mês das mães. Fizemos aí 5 lives, hoje é a última. Você pode rever no nosso canal, pode compartilhar para uma mulher. Deus abençoe a sua vida. E quem está lá no grupo, nós vamos oferecer um aulão no Meet para ouvir como foi essas lives. Você que quiser entrar no grupo, só comentar aqui no lado direct, né, do Instagram, ou para receber o link, né, da aula final no Meet para a gente ouvir. Deus abençoe a sua vida com todo o amor e perdão que Ele já te deu. Respira, ó. Diz para você, eu me sinto perdoada. Porque eu me perdoei. Eu me perdoo. Porque Deus já me perdoou. Beijo, beijo, beijo. Deus abençoe vocês.